Olá, quero desejar a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você que está aí desse outro lado, assistindo. Eu convido você a abrir seu coração nesse dia de hoje, esse culto Batalhando com Fé, nesses poucos minutos que nós estaremos aqui compartilhando da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar hoje uma palavra cujo qual o Senhor tem falado ao meu coração. Eu tenho certeza, se você e eu, nós abrirmos nosso coração, deixar a voz do Senhor falar conosco, será uma palavra tremenda, será uma palavra maravilhosa aos nossos corações. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor que se encontra em Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 9. Aqui fala sobre o chamado de Mateus, os discípulos, e a Bíblia relata assim: E Jesus, passando dali, viu um homem que estava sentado no banco de tributos, o qual se chamava Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, eis que muitos dos publicanos e pecadores que tinham vindo, sentaram-se junto à mesa com Jesus e seus discípulos. E vendo isso, os fariseus disseram a seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isso, disse-lhes: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia! Essa palavra falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar com você sobre esta palavra cujo qual fala que Jesus ele tem um encontro com Mateus que na época era um cobrador de imposto, Mateus cujo qual era um publicano. E Jesus tem um encontro com Mateus e Jesus chama Mateus para fazer parte de um dos 12 dos seus discípulos. E o mais lindo é que quando Mateus ouve a voz quando Jesus chama a Mateus, Mateus ouve a voz do mestre e imediatamente começa a seguir. E ali sentados-se à mesa, tinha publicano e pecadores, todos sentaram à mesa. E ali os fariseus, como de costume, como gostam de apontar, ali estavam os fariseus, questionaram aos discípulos de Jesus, falando-se: Por que o seu mestre come com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo esta palavra dos fariseus, Jesus disse: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E no versículo 13, parte final, Jesus diz: Porque não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia! Essa passagem ela é linda, essa passagem ela é tremenda. Como nós já ouvimos falar por várias vezes, Jesus ele não veio chamar os sãos. Jesus ele não veio para os sãos, e sim para os doentes, para os oprimidos, para os pecadores. Jesus não veio chamar os justos, mas sim os pecadores, para que eles possam se arrepender dos vossos pecados. Essa passagem é uma passagem muito bonita, como eu falei. Deus ele deseja que todos nós sejamos livres do pecado, livres de tudo. Mas hoje nós vivemos numa sociedade que nos aprisiona. Vivemos numa sociedade que a busca insensata por várias coisas e na maioria das vezes deixamos para trás o que é de melhor, o que mais nos importa. Você fica correndo tanto atrás de algo para o seu eu, para a sua família, um bem-estar, não é errado. Mas só que muitas das vezes você deixa de buscar o que é de melhor, a presença de Deus. A Bíblia fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então o desejo de Cristo Jesus, hoje, em nossas vidas, o maior projeto de Cristo é que nenhum daqueles que o Senhor envia a ele se perca, que nenhum daqueles cujo qual Jesus, quando morreu por ele lá na cruz do Calvário, venha perecer, mas que possa ser salvo. E eu acho lindo quando eu estava lendo essa passagem,
o Espírito Santo me levava a Lucas, capítulo 4, versículo 18, onde ele diz assim: e o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres e enviou-me a pregar liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Aqui Jesus ele toma essa passagem aqui do profeta Isaías falando: pois o Espírito do Senhor é sobre mim, sobre Jesus, me ungiu para quê? Para evangelizar os pobres. Que pobres são esses? Os pobres de espírito. Quando você não tem a presença do Espírito Santo na sua vida, você se torna pobre, você se torna miserável. E aqui ele continua: enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregar liberdade aos cativos. Jesus veio para pregar a palavra, anunciar as boas novas e libertar os cativos, restaurar a vista aos cegos. Hoje nós vivemos numa sociedade que muitos estão espiritualmente cegos. Não conseguem enxergar, não conseguem ouvir verdadeiramente a palavra do Senhor e trilham o seu próprio caminho. E Jesus continua: e pôr em liberdade os oprimidos. A Bíblia fala que só o Senhor, e porque Ele fez lá na cruz por mim, por você, por todos nós, Ele tem o poder de abrir todas as portas da prisão. Jesus que tem o poder de te libertar, de restaurar, de curar, de transformar. O desejo de Jesus em nossas vidas é um só. É um só. Veja o que fala lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Quando eu estava lendo isso aqui, eu fiquei pensando como que Deus é maravilhoso em nossas vidas e muitas das vezes passamos despercebidos. Olha o que Paulo relata aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O príncipe desse século, Satanás, ele tem cegado muitas pessoas, para que, com um propósito só, para que você não possa ver, para que você não possa sentir, para que a glória, para que a luz do evangelho não resplandeça na sua vida. O inimigo ele não tem desejo que você fique por outro lado aí, como você está assistindo agora essa mensagem. O desejo dele é que você não ouça a voz do Senhor, porque ele sabe que quando você ouve a palavra do Senhor e passa a colocar em prática, você passa a ser uma nova vida, você passa a ser uma pessoa cujo qual passa a ter entendimento da palavra. Então, quando você passa a ter entendimento da palavra, você consegue enxergar, você consegue ver, você consegue sentir a presença de Deus em tudo. Eu não estou falando que você não vai ter luta, eu não estou falando que você não vai ter problema. Sim, você vai ter problema, você vai ter luta, você vai passar por adversidades. Mas o desejo de Jesus é um só: que você e eu, todos nós, sejamos livres. Livre de tudo aquilo que tem te aprisionado. Olha o que diz lá em João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. A partir do versículo 31, diz assim a palavra do Senhor: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica em casa para sempre, o filho fica para sempre. E versículo 36: se pois o filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livre. Essa passagem é linda, essa passagem é tremenda. Para que você e eu possamos ser livres, primeiro nós temos que conhecer a verdade. E diz, e conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Ela que tem que poder de libertar, porque o desejo de Cristo, como eu falei aqui, é que você seja livre. É que você seja livre do pecado, que você seja livre daquilo que te oprime. E aqui Jesus ele encerra no versículo 36, essa passagem aqui eu encerro usando essas passagens aqui, cujo qual Cristo fala, se pois o Filho vos libertará, pois os filhos se libertar você, a mim, a você que está aí do outro lado ouvindo, verdadeiramente sereis livre. Temos que ser livre, é o desejo de Cristo Jesus. Então você que está aí do outro lado, cansado de tanto sofrer, ainda não tem ouvido essa voz do Senhor, ainda não conhece a palavra, ou até mesmo você conhece a palavra, mas de um tempo para cá você não tem ouvido mais a voz de Deus, você tem afastado-se do Senhor. Eu quero nesse dia de hoje convidar você a abrir seu coração. Eu vou estar orando pela sua vida. E se você ainda não aceitou a Cristo Jesus como seu único, suficiente Salvador, eu faço esse convite a você, que você possa abrir o seu coração, convidar Jesus para que Ele seja o único na sua vida, que Ele seja o suficiente na sua vida. Basta só você aceitar a Cristo e falar, reina Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus projetos, e o Senhor vai tomar posse e vai reinar. E você vai ser livre. Livre daquilo que tanto te oprimia, livre do pecado, aquilo que tem te escravizonado você, é uma mentira, é um adultério, eu não sei o que é, não estou aqui para apontar, eu estou aqui te convidar para que você possa ser livre. Então, abra o seu coração, se você deseja aceitar, você vai falar no seu interior, Senhor Jesus, eu aceito, eu te recebo, Senhor, na minha vida como único e suficiente Salvador. Eu sei que são batalhas, eu sei que são lutas, mas uma coisa eu quero dizer para você, quando Jesus ele entra na nossa vida, tudo se faz novo. Então abra o seu coração, feche os teus olhos, eu vou estar orando por você neste momento. Querido Deus, eterno Pai, eu quero te apresentar neste momento a vida dessa pessoa que está aí do outro lado a ouvir esta mensagem. Pai, assim como o Senhor chamou a Mateus aqui, que era um publicano, um cobrador de impostos, imediatamente ele se levantou, ouviu a voz do Senhor e começou a seguir a Cristo Jesus. Que essa pessoa possa estar aí do outro lado, possa entender e compreender que o Senhor, como diz a tua palavra, o Senhor não veio para os sãos, e sim para os doentes, os oprimidos, porque o desejo do Senhor é um só, que todos nós sejamos livres. E nesta manhã, meu irmão, minha irmã, o Senhor está te convidando para que você possa abrir seu coração, porque a palavra ela tem o poder de libertar, a palavra ela tem o poder de transformar, pois o Senhor te chama nesta manhã, nesse dia de hoje, nesse culto batalhando com fé, se pois verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, que você seja livre, pois que você possa abrir seu coração e deixar Jesus entrar, reinar e fazer morada na tua vida. Oh meu Deus, meu Pai, eu oro por esta pessoa que tem passado os dias difíceis, essa pessoa que tem passado por lutas, tribulações, mas que nesse dia de hoje, nesse culto, batalhando com fé, Senhor, ela possa ter certeza, que ela possa ter a convicção que só há um caminho. O caminho é o Cristo, nosso Senhor Jesus, como único e suficiente Salvador, quando Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos que só no Senhor há a verdade, que só no Senhor nós encontramos a vida. Pai, no nome de Jesus, toca agora, Senhor, aonde o homem não pode tocar, no íntimo e profundo, trazendo a paz, trazendo a alegria, trazendo um renovo na vida dessa pessoa. Pai, essa pessoa que tem sofrido, essa pessoa que está aí do outro lado, que não sabe mais nem o que fazer, mas eu te convido a você, minha irmã, meu irmão, você que se dispôs a ouvir esta mensagem. Convida o Senhor Jesus para fazer morada na tua vida, porque Ele reina, Ele tem o poder de controlar, Ele tem o poder de restaurar e transformar, só nele. Por isso, abra o seu coração e deixa Jesus fazer parte da sua vida nesse dia de hoje. Amém? Ó Deus,
Eu te agradeço por esta palavra. Agradeço por esse momento que essa pessoa que está aí do outro lado, esse irmão, essa irmã, essa pessoa que outrora não tinha ouvido a voz do Senhor, mas que ele possa abrir o coração nesse dia de hoje, entender que a nossa vitória está em Cristo Jesus. Amém? Estende a sua mão. Que o amor de Deus Pai, a graça, a doce consolação do Espírito Santo esteja hoje e sempre nas nossas vidas. E você diz amém. Graças a Deus. Fique na paz e tenha uma boa noite em nome de Cristo Jesus.